Agora, vamos lá. Você agora entende. Ok, pastor, agora eu sei como é que eu vou trabalhar uma narrativa, certo? Eu não vou mais alegorizar, eu não vou mais tirar uma narrativa do seu contexto, eu não vou mais dizer que a narrativa tá moralizando, ou seja, eu não vou mais moralizar uma narrativa. Eu agora sei entender uma narrativa dentro do seu contexto, pegando o seu assunto, dividindo as suas cenas, prestando atenção nos diálogos, nos personagens, pronto. Você já está pronto, ok? Agora é hora de você preparar o sermão. Agora é hora de você preparar o esboço do seu sermão. O que é que você vai fazer agora? Primeiro, quando você for pregar em narrativas, prepare-se para pregar em grandes porções de texto. Narrativa, pessoal, geralmente são grandes porções de texto. E isso significa o seguinte: quando você for pregar em narrativa, você não vai expor verso a verso. Pregação onde você vai expondo versículo por versículo, isso funciona em literaturas que requerem isso. Por exemplo, a literatura de sabedoria, as cartas paulinas, certo? Então, esse tipo de literatura requer, exige que você vá passando versículo por versículo. Narrativa, pessoal, não funciona assim, tá certo? Se você quer matar as pessoas que estão ouvindo o seu sermão de tédio, é você ir explicando versículo por versículo de uma narrativa de 30 versículos. Não faça isso. Não é assim que se expõe uma narrativa de forma eficaz. Como é que você faz? Você vai expor cena por cena, certo? Preste atenção nisso. Você vai ler a narrativa, você vai estudar a narrativa e você então vai contar essa história para as pessoas, mas agora recontando, explicando as cenas, certo? Então é isso que você deve fazer. Vamos lá, vamos aqui para um exemplo. Eu vou pregar em Gênesis 22. Vou abrir aqui o texto. Então eu não vou aqui. Eu não vou. Se bem que 8 versículos é pouca coisa, mas digamos que eu vou pregar aqui até o versículo 24. Veja, seria terrível se eu fosse lá. Depois dessas coisas, pois Deus Abraão à prova e lhe disse. Aí eu começasse, irmãos, essa expressão aqui, depois dessas coisas, indica que ele estava falando depois do que aconteceu antes. A palavra aqui, Deus, significa Elohim. E Abraão era o seu servo. E a palavra prova, ela significa isso. Então Deus chama a Abraão, e aí Abraão lhe responde: eis-me aqui. E aí eu vou então explicando, não faça isso, pessoal. Aí eu vou para o versículo 2, acrescentou, a ideia de acrescentar é isso, aquilo. Não faça isso, não é assim que você expõe narrativas de forma eficaz. O que é que você vai fazer? Você vai fazer algo mais ou menos assim. Meus irmãos, a primeira coisa que nós percebemos aqui nesse texto é Deus falando com Abraão. E o texto nos diz que Deus coloca Abraão à prova. Ou seja, Deus propõe um teste para Abraão. E que teste é esse? O versículo 2 nos informa que Deus pede Isaque como um sacrifício para Deus. Só que preste atenção na forma como Deus fala com Abraão. Ele pede Isaque, o teu filho, único filho, a quem amas. Então, a ideia é que Deus estava pedindo para Abraão algo muito difícil. Obviamente que Deus não iria testar Abraão, a fé de Abraão, com uma coisa simples.
Deus testa a fé de Abraão ao máximo. É o teste máximo que Deus poderia fazer da fé de Abraão. Veja, eu estou explicando o texto, mas eu estou explicando a cena do texto. Eu não estou aqui como eu faria, por exemplo, em Provérbios, como eu faria nos Salmos, como eu faria nas cartas paulinas. Eu não estou aqui explicando os elementos direto do texto. Eu estou aqui explicando a cena, ok? Eu estou ajudando as pessoas a entender aqui a cena, a primeira cena. Aí depois, versículo 3. Então, depois que Deus então faz um teste para Abraão, nós vemos aqui agora Abraão obedecendo a Deus. E o mais interessante é que o versículo 3, entre o versículo 2 e o versículo 3, não existe uma descrição dos dilemas de Abraão. Você não tem aqui Abraão lutando contra si mesmo. Não, simplesmente a cena muda para levantou-se Abraão e foi, certo? E ele então preparou tudo para obedecer a Deus. Então aqui você tem a segunda cena. E eu estou chamando a atenção para essa mensagem da segunda cena, tá certo? Então é assim, pessoal. Isso é o que vai fazer a sua narrativa, a sua exposição da narrativa, ela ser mais eficaz. Você não vai simplesmente ler a narrativa de novo. Você vai explicando a história, certo? E recontando a história, mas agora chamando a atenção das pessoas para as ênfases, para as lições de cada texto. Em segundo lugar, quando você for pregar nas narrativas, sempre analise as lições das narrativas à luz de textos normativos, ok? Vamos lá, o que significa isso? Nem tudo o que uma narrativa diz que aconteceu, ela está querendo dizer que é o que deve acontecer, ok? Então, todas as vezes, lembra de ontem que eu falei de você moralizar uma narrativa? Como é que você evita isso? Você faz o seguinte: todas as vezes que você tirar uma lição ética, uma lição prática de uma narrativa, você vai procurar um texto e ensina essa lição de forma normativa. O que seria isso? Por exemplo, o texto aqui está falando que Deus põe à prova Abraão e que quando Deus põe à prova Abraão, Deus o prova naquilo que é o máximo que Abraão poderia oferecer. Então você pode tirar uma lição aqui. Qual é a lição? De que muitas vezes, meus irmãos, Deus ele pode nos colocar à prova também. Muitas vezes a nossa fé ela é provada. Muitas vezes a nossa fé ela é provada em coisas que são muito importantes para nós. Se nós estamos dispostos a perder essas coisas que são muito importantes e continuar confiando e amando a Deus. Essa é uma lição que a gente pode tirar aqui, certo? Mas seria muito importante que eu usasse outros textos, como, por exemplo, Tiago, que diz: tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ou seja, a lição que eu estou tirando da narrativa, eu estou confirmando de um texto normativo, certo? Então, aqui é uma outra dica para a sua pregação. A Bíblia, às vezes, narra erro dos seus heróis. Para que você não ensine um erro de um herói como se fosse um acerto, julgue os textos narrativos pelos textos normativos, certo? É assim que você identifica o que está certo e o que está errado numa narrativa. Por exemplo,
Abraão fez certo em mentir para o faraó a respeito de Sara não ser sua esposa, mas ser sua irmã? Não, ele não fez certo. Aquele foi um momento em que Abraão errou. Muito embora dessa forma ele protegeu a sua esposa, mas ali foi um momento em que ele deveria ter confiado mais no Senhor e na proteção do Senhor. Como é que eu sei disso? Porque os textos normativos, inclusive da lei, me dizem isso, que eu devo confiar em Deus, que a mentira não é certo, que eu não devo dar falso testemunho para as pessoas e por aí vai, tá certo? É assim que eu identifico certo e errado em uma narrativa, ok? Então, olha só, alguns exemplos aqui, ó. Quando Abraão disse que ele iria adorar e voltar com Isaac, ele estava mentindo para os servos? Então, quando Abraão disse, olha, nós vamos e tendo adorado, nós voltaremos. Ele estava mentindo? A resposta é não. Ele estava expressando a sua fé aqui. Como é que eu sei disso? Porque o texto de Hebreus, lá de Hebreus capítulo 11, que é um texto normativo, ele me diz isso, certo? Então eu tenho um texto normativo que me ajuda a aplicar um texto narrativo. Quando Jacó enganou Isaac com as peles de animais, ele estava errado ou estava certo? Para ser abençoado no lugar de Esaú. Ele estava errado ou estava certo? Então, como é que eu sei disso? Através de textos normativos, ok? Então, em textos normativos, eu sei, aprendo que falso testemunho é pecado, é errado. Então, nesse texto, Jacó mentiu para Isaac, Jacó enganou Isaac, Jacó foi malicioso. E aí você pergunta, então por que que o texto me conta? Porque a Bíblia, ela não esconde os erros dos seus heróis, certo? Em terceiro lugar, uma dica maravilhosa que eu vou lhe dar aqui e que vai fazer com que os seus irmãos agradeçam os seus sermões nas narrativas. Sempre conecte a sua audiência ao ambiente histórico da narrativa. Então, normalmente, pessoal, um erro muito comum que nós cometemos quando vamos pregar em narrativas é você ler a história e já tirar lições, já saltar ali para lições e até mesmo alegorizações. Isso é desperdiçar o grande poder das histórias. Qual é o poder da história? É que histórias conectam. Quando a nossa história se depara com uma outra história, nós nos conectamos. Porque histórias conectam. Por quê? Por quê que as pessoas choram quando assistem um filme? Por que que as pessoas riem? Por que que as pessoas saem do cinema encantadas? Por que que as pessoas gostam tanto de determinados atores? Por que que o livro As Crônicas de Nárnia é um livro que nos amarra tanto? Por que que os evangelhos, por que que Jesus, ah, as lições a respeito de quem é Jesus foram contadas através de histórias? Porque histórias conectam, pessoal. Então, quando você for pregar em um texto narrativo, conecte as pessoas a essa narrativa. E como é que você vai fazer isso? Você vai, primeiro, levar as pessoas, ajudar as pessoas a tentarem se colocar no lugar daquela situação. Existem muitas formas de você fazer isso. A melhor de todas é você pedir para as pessoas imaginarem. Às vezes você pode mostrar imagens, certo? Do local, imagens dos objetos. ah, Enfim, você pode mostrar imagens, ou então você pode transportar as pessoas. Uma vez eu ouvi um sermão a respeito do exílio da Babilônia, quando Israel é exilado, é levado cativo para a Babilônia. E aí o pregador, ele fez algo que eu achei fenomenal. Ele disse o seguinte, olha,
Imagine que vocês aqui, e aí ele separou um grupo na igreja e disse: olha, imagine que vocês aqui, vocês são judeus, hebreus, e vocês não são levados cativos. Certo? Vocês não são levados cativos. Mas esse grupo maior aqui, com seus pais, suas mães, seus idosos, seus filhos, suas filhas, vocês são levados cativo para a Babilônia. E aí você imagina o caminho, vocês andando para a Babilônia, vocês sendo levados e deixando a terra de vocês para trás, deixando a terra das suas parentelas, dos seus pais, dos seus avós, a sua casa em que você cresceu. Você vai deixando para trás e você vai sendo levado, caminhando com muita tristeza no seu coração para uma outra terra, para ser escravizado lá. Então você está levando a pessoa a entender aquela história, você está conectando a pessoa à história que está sendo contada no texto. Depois que você faz isso, agora é a hora de você fazer o caminho oposto. Agora você vai mostrar como aquela situação se assemelha à situação em que nós enfrentamos nos dias de hoje. Vamos pegar aqui o exemplo de Abraão. Abraão, ele é testado na sua própria fé, no seu amor ao seu filho. Aí você pode ligar as pessoas. Imagina você. Você está aqui na sua terra e de repente Deus chega para você e diz o seguinte: olha, você vai ter um filho e esse filho aqui, ele vai ser pai de uma nação numerosa. E através dessa nação eu vou abençoar todas as nações da terra. Então imagina que Deus diz isso para você. Mas de repente, um determinado dia, você está aqui na sua tenda, você está aqui na sua casa, e você está feliz por isso. Você está feliz porque o seu filho está crescendo. E aí Deus chega para você e diz o seguinte: olha, eu quero que você mate o seu filho. Como assim? Como assim? Normalmente nós nos perguntaríamos isso, né? Como assim? Mas Abraão, ele simplesmente se levanta e obedece. E aí, nos dias de hoje, pessoal, muitas vezes Deus faz esses testes conosco também. Às vezes, nós estamos aqui e de repente nós perdemos o nosso emprego. Ou vem uma pandemia e estraga todos os nossos planos. E nesses momentos, nós devemos nos perguntar se, mesmo quando Deus nos propõe situações em que aquilo que nós amamos é colocado em perigo, será que nós continuamos amando a Deus? Será que nós continuamos crendo no Senhor, mesmo quando Deus nos propõe perder aquilo que nós muito valorizamos, que pode ser uma pessoa, pode ser um trabalho, pode ser, enfim, qualquer coisa. Veja, note aqui, eu primeiro levei a pessoa para experimentar o que Abraão experimentou. Depois eu trouxe a pessoa para experimentar o que Abraão experimentou, mas agora na sua própria época, ok? Isso se chama conexão. Você está conectando as pessoas à narrativa, certo? Também, em penúltimo lugar, procure entender sempre a teologia que está sendo ensinada no texto. Aqui, pessoal, basicamente você agora vai tirar os pontos, ok? Algo que ajuda muito é o seguinte: à luz desse texto, o que Deus demanda de nós? Os pontos não, desculpe, as aplicações. Então, à luz desse texto narrativo aqui que eu estou estudando, o que Deus demanda de nós? Então, o apóstolo Paulo diz que toda escritura é útil para nos educar na nossa vida com Deus. Então, o que Deus demanda de nós? Então, nessa história de Abraão, o que
que é que nesse texto exibe aquilo que Deus espera de nós? E lembre-se sempre de confirmar isso através de outros textos normativos. Outra coisa também, que também você pode ensinar através das narrativas, é o que aprendemos sobre o plano de Deus aqui. O plano de Deus redentor. O que é que nós aprendemos aqui? Então, nessa história de Abraão com Isaac, o que é que nós aprendemos a respeito do plano da salvação, do plano de Deus a respeito do seu povo? E uma coisa que nós aprendemos aqui, pessoal, nesse texto, é o tipo de fé que Abraão teve. E aí, quando nós chegamos lá no Novo Testamento, o apóstolo Paulo e o apóstolo Tiago nos contam que a salvação, que é pela fé, ela é pela fé semelhante a que Abraão teve. Certo? Então, quando você vai pregar nesse texto e você percebe que esse é o tipo de fé que Deus espera de nós, uma fé que está disposta a perder aquilo que se mais valoriza e continuar confiando no Senhor. Então, ou seja, olha só, tem muita gente que não está entendendo bem como é que funciona a fé que nos salva, né? O que que nós podemos aprender de Deus? O que é que esse texto me ensina sobre Deus? Aqui é uma outra coisa que você pode usar para fazer aplicações numa narrativa. Quais são as lições a respeito de Deus? Quais são as lições a respeito de nós, seres humanos? Das nossas falhas, das nossas lutas, das nossas dores, das nossas necessidades, aquilo que nós precisamos fazer. Então, aqui é como você tira as suas aplicações de uma narrativa. E, por fim, para encerrar, não, em penúltimo lugar, né? Relacione o ensino da narrativa à realidade que nós estamos vivendo em Cristo na nova aliança. Sempre faça isso, pessoal. Isso aqui não é só com narrativa, não, certo? Em todo o Antigo Testamento, em todo, você vai tentar entender se existem elementos que são contados nessa narrativa e que são mudados por Jesus Cristo na nova aliança. Por exemplo, Deus pede Isaac como o holocausto, certo? Então, holocausto é uma coisa que é da antiga aliança, uma coisa do Antigo Testamento. Na nova aliança, o holocausto proposto é Jesus. Inclusive, Jesus é morto no lugar onde Isaac, aliás, o templo, né? O templo é construído no lugar em que Isaac havia de ser sacrificado, certo? Então, em diversos textos, em diversas narrativas do Antigo Testamento, você precisa prestar bastante atenção nessas coisas. Se as práticas, o que está sendo feito ali, se há alguma mudança no Novo Testamento, tá bom? E, para encerrar, então, agora você vai preparar o seu esboço, você precisa escolher uma abordagem homilética para o seu sermão. Eu proponho duas formas. A primeira delas é essa aqui. Você separa o texto em cenas, identifica o ensino, a lição principal em cada uma das cenas, e essas lições vão virar os pontos do seu sermão, tá certo? Eu vou já mostrar um exemplo disso para vocês. Uma outra abordagem é você não fazer pontos, é você fazer o seguinte: você vai recontar a história, mas agora apenas explicando, identificando então as cenas, mostrando aqui as ênfases. Você vai recontar a história, explicando a história. E no final, você vai fazer uma série de aplicações baseados na história que você acabou de contar, segundo a palavra de Deus.
Isso daqui é chamado de sermão narrativo, que é quando você conta uma história, mas agora expondo, explicando, tá certo? Então seria mais ou menos assim. Eu vou pregar em Gênesis 22. Eu vou contar a história, mas agora eu vou contar em detalhes. Eu vou explicar para as pessoas que Abraão ele havia sido recebido essa promessa e aquilo era algo valioso. O Isaac era o filho da promessa, era o filho da sua velhice. E eu vou construir a narrativa e aí no final que eu contar toda a história de novo, eu vou fazendo aplicações, tá certo? Isso é chamado de sermão narrativo, tá bom, pessoal? Para encerrar essa aula, eu quero mostrar um exemplo de um sermão narrativo, aliás, de um sermão numa narrativa do Antigo Testamento totalmente pronto. Esse sermão eu vou disponibilizar para vocês, para que vocês possam utilizar como modelo, tá bom? Eu imagino que vocês... Deixa eu aumentar o tamanho da letra aqui. Ok. Então aqui está a introdução, certo? Aqui eu não vou poder explicar para você todos esses elementos, né? Como é que se faz uma introdução e tal e tal. Mas daqui está uma introdução. Então, eu anuncio aqui, né? A ideia central, ó. Nós precisamos aprender a lidar com a dura realidade de que nem sempre nossos planos se realizam. Muitas vezes Deus pode ter outros planos para nós. A Bíblia conta a história de uma mulher que precisou aprender a lidar com os planos diferentes de Deus para a sua vida. Eu me refiro a Ana. E aí, nós vamos ler a história de Ana, 1 Samuel capítulo 1, versículos de 1 a 20. Faço uma oração e digo, olha, por meio dessa história, aprendemos com o exemplo de Ana a lidar com as frustrações em nossas vidas. Aqui está a ideia central. Ó. Quando Deus tem outros planos, precisamos estar com os nossos corações preparados. Nós precisamos planejar, mas sempre com os corações preparados para lidar com os planos diferentes do Senhor. Então, esse aqui é o enredo, é a história que é contada em 1 Samuel 1, de 1 a 20, de como Ana sofre com os planos de Deus, mas que no final das contas, desse sofrimento de Ana, surge Samuel. Então é uma história que está me introduzindo Samuel. Ele está me introduzindo o pequeno Samuel, que depois se tornaria o grande profeta de Israel. Então, como é que ele me conta essa história? Mostrando como foi que Samuel nasceu. E Samuel nasceu de uma mãe que soube segurar a barra de Deus ter planos diferentes para ela. O seu coração estava pronto e por Deus perceber o coração pronto de Ana, Deus deu o seu filho Samuel. Então essa é a história, essa é a lição que eu vou enfatizar. Quando Deus tem outros planos, os nossos corações precisam estar preparados. E aí, como é um coração preparado para os planos diferentes de Deus? Primeiro, é um coração contente em Deus. Aí eu mostro aqui, olha só, que Ana, ela primeiro mostrou descontentamento. Ela não tinha filhos, ela não tinha essa bênção especial de Deus, ela não tinha paz, porque a sua rival vivia perturbando ela. E aí o versículo 8 mostra que ela ficou muito descontente. Mas então o texto no versículo 9 começa a mostrar que ela aprendeu a ser contente. Primeiro através do seu marido, que diz, olha, eu não sou o suficiente para você. E depois através de Deus. Ela decidiu que, mesmo que Deus desse um filho para ela devolveria para Deus. Ou seja, ela se contentou. O seu marido e Deus era suficiente para ela. Aí olha só a lição. Ó.
Quando Deus tem outros planos, nossos corações precisam estar contentes naquilo que Deus já nos deu, certo? Aí eu vou aqui ilustrar, vou aqui contextualizar, e aí eu vou usar outros textos, ó. Por exemplo, ó, João 14, 27. Acima de tudo, tenha satisfação nas bênçãos que Deus já lhe deu. Tenha satisfação no próprio Deus. O exemplo de Paulo, quando Deus disse: a minha graça vos basta. O Senhor Jesus Cristo, João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Ou seja, note que aqui eu estou tirando lições do texto, mas eu estou confirmando essas lições através de outros textos, tá certo? Vamos lá, segundo ponto. É também um coração confiante em Deus. Ana não apenas era contente, mas ela também confiou em Deus. A confiança dela é exposta quando ela orava, ela confiava, ela sabia que o que Deus decidisse para ela seria bom. E então o resultado da sua confiança é que a sua aflição foi resolvida. Deus deu um filho para ela. Então, quando Deus nos dá outros planos, nosso coração precisa estar confiante. O exemplo de Ana mostra que nós sempre precisamos regar os nossos planos com a oração. A oração é que vai produzir a confiança em Deus que nós precisamos. Aí eu vou mostrar aqui outro texto, Romanos capítulo 8, mostrar a nossa realidade agora, que com Jesus Cristo nós já temos todas as bênçãos que nós precisamos, certo? Que agora nós temos infinitamente mais do que nós podíamos pensar. Nós temos o próprio Filho de Deus, isso já é razão suficiente para nos alegrarmos e por aí vai, para confiarmos em Deus. Aí eu uso um texto para confirmar, certo? E em terceiro lugar, é um coração consagrado a Deus. Ana consagrou seu coração ao Senhor, versículo 19. Ela consagrou seu filho ao Senhor. Ela entregou Samuel para ser criado pelos profetas, segundo a palavra de Deus. E ela diz: pois do Senhor o pedi. Isso é o nome de Samuel. Ela não apenas consagrou a si mesma, como também consagrou o seu único filho. O resultado da consagração dela é que Ana recebeu muitos filhos. Agora preste atenção aqui. Eu posso dizer então que sempre que nós nos consagramos a Deus, Deus vai nos dar aquilo que nós queremos? Por exemplo, como Ana consagrou o seu filho a Deus, Deus deu para ela muitos filhos. Disso eu posso tirar que, se eu consagrar o meu emprego a Deus, Deus vai me dar sucesso profissional? Eu posso dizer que se eu consagrar, por exemplo, a minha esposa, digamos, se a minha esposa não pode ter filhos, e se a minha esposa chegar para Deus e disser: olha, Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou consagrar ele para ti. Isso significa dizer que Deus vai lhe dar um filho? A resposta é não. Por quê? Porque nós não temos um texto bíblico que nos diga que, se nós consagrarmos aquilo que nós temos a Deus, Deus vai então devolver isso para nós em abundância. Nós não temos textos bíblicos que ensinam isso. Mas nós temos textos bíblicos que dizem que tudo o que nós temos deve ser consagrado a Deus. E que isso faz com que Deus nos abençoe. Agora, Ele é quem decide como Ele vai nos abençoar, certo? Nós não mandamos em Deus. Mas todas as vezes que nós nos consagramos ao Senhor, nós somos abençoados pelo Senhor. Então, isso eu confirmo, por exemplo, em Tiago, certo? Porque que muitas vezes nós não somos abençoados por Deus. Nada tendes porque não pedis. Pedis mal para esbanjardes nos vossos prazeres. Muitas vezes não somos abençoados pelo Senhor porque nós somos carnais. Nós não consagramos nossa vida a Deus. Nós não consagramos, nós simplesmente queremos que Deus nos abençoe sem que antes nós
nos consagremos a Deus, certo? E por aí vai. Eu vou usando exemplos e então tem a conclusão, tá bom?